Boa noite, pessoal, boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com o meu irmão Sandro Luiz, a equipe dele, estar aqui com vocês nesse momento, celebrando os 113 anos de anunciação da Umbanda. Eu sou do Candomblé, sou sacerdote do Candomblé, mas a minha trajetória na religião começa em razão de entidades que são louvadas na Umbanda. Eu me lembro, eu era pequenininho, Sandro, não tinha essa barriga, tinha cabelo, era magrinho, muito doentinho, né? Essas coisas de filho do Mulu, né? Que tem esse chavão. E minha mãe, saudosa, me levou a um monte de médicos. Leva para cá, corre para lá, nunca dava jeito, até que ela me levou num preto velho. E o preto velho disse assim: tem que raspar o camutuê. De lá, não, primeiro foi o Exu. De lá nós fomos ao terreiro de Umbanda e o preto velho bateu o martelo: tem que raspar o camutuê. O Exu tranca-ruas, o seu tranca-ruas das almas, querido tranca-ruas das almas, salve o seu tranca-ruas lá, oiê. Ele que deu esse primeiro recado. Depois nós fomos ao terreiro. No terreiro, o preto velho, pai Joaquim, que disse isso. E aí começou o meu percurso pelo Candomblé. Mas eu nunca quis me afastar das entidades de Umbanda e nem quero que elas se afastem de mim. Eu tenho meu Exu, seu Porteira, preto velho, pai Roque, Caboclo Curimatã, e todos os anos, Sandro, lá na nossa casa, em Pedra de Guaratiba, a gente faz uma homenagem a essas entidades de Umbanda. Não digo nem que a gente faz uma gira, não tem essa ousadia, que quem faz gira são os babás de Umbanda, né? Os sacerdotes, sacerdotisas de Umbanda. Eu não tenho competência para fazer uma gira, mas a gente faz uma homenagem. Então, em maio a gente faz uma homenagem aos pretos velhos, pelo menos uma vez ao ano. Em novembro a gente faz uma homenagem aos Exus, os Exus de trabalho. E eu penso sempre que, assim como nós estamos, devemos estar todos e todas irmanados, de Umbanda e de Candomblé. Acho que o Candomblé bebe muito na origem e na resistência da Umbanda. Quem são os nossos essais, os nossos antepassados, se não os pretos e pretas velhas que trouxeram a religiosidade para cá, resistiram. Então é uma enorme satisfação receber você aqui como sacerdote Umbanda, louvar o dia de anunciação da Umbanda, que é um dia que não é exclusivamente da Umbanda, mas é de todos nós que amamos essa religiosidade, todos nós que amamos a trajetória das religiões afro-brasileiras. Então, sua bênção, Sandro. Deus abençoe, a bênção, Pai. Abençoe, a bênção a todos os umbandistas, a todas as umbandistas. Salve os pretos velhos, salve os caboclos, salve os Exus, salve o povo da Umbanda. Sandro, a palavra é sua, você que manda aqui. Você... Primeiro, obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. A bênção às mães e os pais. Peço desculpa pela rouquidão. Esse final de semana foi bastante trabalhoso, mas foi ótimo, graças a Deus. O Pai, quando o senhor fez o flyerzinho e colocou lá a anunciação da Umbanda, eu achei muito legal, porque a gente procura palavras, a gente sabe, né, o que data de fundamento da Umbanda, fundação, e há tantas palavras. E quando eu ouvi que o Pai escreveu a anunciação, eu falei: é essa palavra, Sérgio. É essa palavra que o Caboclo Sérgio Cruzilhada anunciou. Né? Não é ali, a Umbanda a gente sabe que não nasceu ali, ele anunciou, né? A gente for ver a história de quando foi vindo os terreiros, né? Quantos tipos de Umbanda a gente podia falar que anunciou desde aquela data, né? Hoje a gente está anunciando a Umbanda. Eu fiquei muito feliz com essa palavra, porque eu sempre procuro, eu tenho cuidado de falar, porque cada palavra que a gente fala tem força, tem força, né? E a gente, e cada vez mais, graças a Deus, com conhecimento, com a internet, com esses encontros, a gente vai aprendendo bastante. E esse termo, essa palavra anunciação, para mim foi a mais perfeita
que eu vi. Daqui em diante eu vou falar sempre Anunciação, porque é o que a gente sente, né? O Umbanda já está muitos e muitos anos aqui, né? Muitas e muitas entidades há muitos e muitos anos sustentando a gente, sustentando essa natureza, tudo, né? Por nós, pelo todo. E é uma anunciação mesmo. Pois é, eu digo, eu não sou um teólogo da Umbanda, eu não sou umbandista, eu sou um respeitador, eu sou um apaixonado pela Umbanda. Mas, pelo que a gente estuda, pelo que a gente escuta dos mais velhos, né, das mais velhas, das histórias, os relatos que a gente consegue não só agregar, mas também os registros que a gente conseguiu acessar, já havia, historicamente, comprovação de consultas com caboclos, de consultas com pretos velhos e com entidades que se apresentavam, eram denominadas de povo de rua, muito antes da Anunciação. Ou seja, as entidades já existiam, a religiosidade em torno delas já era praticada, mas o marco de 15 de novembro, através do saudoso Zélio Fernandino de Moraes, não pode ser a invenção da Umbanda, não pode ser a fundação da Umbanda, mas me permita, peço licença a você, em nome de todos os umbandistas e todas as umbandistas, uma data marcante como a anunciação dessa trajetória tão importante para todos nós. E a gente sabe que tudo nessa vida tem um porquê e para quê. A gente ainda em vida, acho que a gente não sabe por que dessa data, né? Mas eu tenho certeza também, em questão de números, de tudo, tem um porquê, né? Como a gente está nesse momento, né? Um momento de total... o ser humano tem a oportunidade de clarear a mente, né? De buscar uma mudança, uma espiritualidade cada vez maior. Eu sinto sempre que tudo quando é marcado, é anunciado, e começa as coisas vindo uma onda tão forte de movimento, porque não tem como a gente falar, a espiritualidade não dá ponto sem nó, né? Questão de data, questão de número, e é vivenciar a espiritualidade mesmo. A Umbanda, 113 anos, meu pai faleceu com 73 anos, nosso terreiro tem de registro 55 anos. Nossa, é aquele terreiro de caboclo, né? Uma casa parabéns, de caboclo mesmo. Muito axé, muito axé. E eu sempre ouvi meu pai contar histórias. O pai Jaú foi meu pai, é meu avô de santo, pai de meu pai, foi quem levou a Umbanda para São Paulo. Então a gente foi fazendo essa escadinha, o pai Ronaldo Linhares, quem fez estudo aqui com o Zélio, veio atrás do Zélio, ele conta a história de Zélio e chora sempre, é um dos pais decanos da Umbanda lá em São Paulo também. E a gente vai entendendo essa cronologia vem vindo de tempo em tempo em tempo, mas quando você começa a escutar a raiz de cada um, você fala, poxa, mas já está muito tempo atrás. Muito. É muito tempo. Não é de ontem, nem é de ontem. Não é muito tempo atrás. Isso é fantástico, é aquela coisa que entra, que fala dos pontos de Umbanda, né? A Umbanda tem fundamento que é preciso reparar. Né? E tem muita coisa que a gente não reparou ainda, não estamos no tempo ainda para entender também. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, entre tantas na Umbanda, é a função social, o resgate social que a Umbanda faz. Tanto na caridade, no acolhimento, quanto numa certa subversão da ordem. Eu observo o seguinte, sabe? As mulheres que são desmerecidas na sociedade, são olhadas com preconceito, na condição de entidades, lá dentro da Umbanda são chamadas de senhoras. E se apresentam como as mulheres, muitas vezes, em alguns casos, não todas, mas em alguns casos, as mulheres da vida, que ao mesmo tempo são da vida, mas cuidam das vidas e se apresentam com a pureza das Marias. É Maria Mulamba, Maria Farrapa, Maria Navalha, Maria Padilha. Quem vem de Maria Madalena vem de tudo, né? Vem de tudo, né? São mães, são mães, né? São mulheres. Né? E lá dentro são as senhoras, são respeitadas, e a gente vê um monte de gente que desrespeita, que é violenta do lado de fora, inclusive os homens machistas, mas estão lá batendo cabeça, fazendo reverências, dançando e cantando para essas senhoras que subvertem tudo. E tem um amigo meu, querido amigo, o Alexandre Marques Cabral,
professor da UERJ, querido amigo, que escreveu um livro sobre a malandragem, né? E num capítulo ele dedica exatamente às pombagiras. Então eu acho isso extraordinário. A Umbanda, ela tem uma revolução social que está implícita. Nem sempre a gente dá o valor desse símbolo tão marcante da nossa sociedade, né? Eu entrei na Umbanda e nesses últimos 3, 4 anos, entrando na pandemia também, a gente teve muito tempo para pensar, né? E eu ouvi a espiritualidade falar. Eu não tinha pensado nessa questão da Umbanda fazer esse trabalho das mulheres, né? Mas quando o senhor começou a falar desse trabalho social, a gente até fala um pouco no livro, porque a Umbanda, se a gente for ver dentro do terreiro, a gente fala muito isso para os filhos. Dá aqui o livro, por favor, vamos mostrar esse livro importante que vocês acabaram de... Obrigado. Esse livro a gente fala, escrevi com um amigo meu, psicólogo e umbandista, espiritualista, grande estudioso, Murilo Yarli, a gente falando da Umbanda na nova era, a gente falando um pouquinho sobre esse movimento que a espiritualidade está fazendo. E eu fico feliz também porque o senhor falou, isso aqui é mais um sinal, a gente fala de sinais da espiritualidade, de algo mais que a gente precisa juntar no sentido, porque para mim o terreiro de Umbanda é a grande escola para a gente aprender a viver como ser humano do lado de fora do terreiro. Não há dúvida. Quando a gente começar a entender, a gente fala muito isso, que entrar no terreiro de Umbanda não é incorporar, não é para incorporar, a gente vai começar a abrir o leque, né, para entender que é muito mais que isso. Faz parte de um rito do trabalho, de uma parte do trabalho da Umbanda. Uma parte do trabalho. E a gente fala que a Umbanda, ela entendeu isso, a gente fala no livro, por isso que a Umbanda hoje, entendendo, e o ser humano, nós como ser humano ainda não entendemos isso, os terreiros começaram, através das entidades, colocar na cabeça de nós, pais e mães de santo, ó, além desse trabalho que você tem que fazer trabalho social, você tem que fazer isso, e a gente não reparou ainda, não tinha reparado. Então, por quê? Porque não é só ir pro terreiro incorporar para atender as pessoas. Senão, não tem, se a gente for ver mais de 100 anos fazendo isso, a gente não evolui como ser humano. Não, e se todo mundo incorporar, quem vai tomar consulta? É isso mesmo, não tem como, né? Então, para mim, Umbanda é isso, né? A Careca fala que é banda, né? Uma banda, várias bandas e todos somos um. A Careca fala muito isso. E a gente fala isso no livro também, porque a gente entrou no terreiro de Umbanda. Lá no terreiro, cada médico que entra hoje, e a gente já vinha falando há algum tempo, mas hoje com mais vinco assim, porque ó, a última coisa que você vai fazer aqui hoje é incorporar. É a última coisa. Porque tudo que a gente passa no terreiro, né, toda a dificuldade que a gente tem, todas as situações que as entidades convivem lá com a gente, né, ela está convivendo com a gente, ela já passou por isso. As pombogiras, quantas foram da vida, tiveram que ir, ou entrava nessa vida, trabalho em cabaré, em prostituição, ou morriam, não tinham o que comer, né, para sustentar filhos, eram obrigados. Né? Então, quanta história disso, os pretos velhos, as pombogiras, os exus, acabou contando aí no terreiro, quantas situações eles usam, contando histórias, que para mim, que não é para mais nada que seja para humanizar a gente, para a gente entender que eles estão ali para humanizar a gente. E para a gente começar a praticar isso fora de casa. Fora, na verdade, em casa, fora do terreiro. E a gente se humanizar, se espiritualizar como ser humano. E quando chegar no terreiro, falar assim, eu estou aqui para fazer o que hoje? A espiritualidade me fala, o que eu tenho que fazer? A gente tirar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, deixar ele preparado para chegar no terreiro, eu estou aqui. O que aquele... quem estiver comandando a gira hoje, né, o caboclo, o preto velho, o Exu, que tiver que fazer, eu estou aqui para fazer. Né? Mas incorporar para atender. Eu também acho incorporar para fazer caridade, eu não acho que é caridade. Eu acredito na caridade, que muitos de nós, seres humanos, fazemos caridade, mas muito pouco consegue fazer caridade de verdade, que é fazer por amor pelo ser humano. Acho que muita gente, a Umbanda está abrindo o leque para isso, está conseguindo entender que é isso que a gente faz, com ajuda com comidas, com roupa, não é caridade, é humanidade. Pois é. Uma das funções litúrgicas da incorporação
na Umbanda, me parece, me corrija se eu estiver errado, é orientar, ouvir, acolher os grandes psicólogos, os pretos velhos, né? São exemplos de acolhimento, exemplos de paciência, exemplos de direcionamento, no melhor dos sentidos, mas eles não tiram, no momento que eu falo pela minha experiência como consulente, eles nunca tiram a responsabilidade e a autonomia das pessoas. Eles nunca estimulam da melhor maneira possível, com toda a sua sabedoria, que se espere acontecer. Eles sempre nos envolvem, nos estimulam a fazermos parte de todas essas mudanças. E isso é muito sublime, isso é muito sábio, isso é muito elevado. Eu costumo dizer, pela minha perspectiva, né, repito, não tenho a propriedade para falar sobre a teologia da Umbanda, sou um admirador, um apaixonado, mas eu percebo, né, pela minha ótica, que se o candomblé ele tem uma estrutura oracular através dos diversos oráculos, né, o Merim de Ogum, o jogo de 16 búzios, o jogo de 7 búzios, o Medjê, os outros oráculos como a Lobaça, o Obi, o Orubu, entre outros, eu percebo que a Umbanda tem nas entidades os oráculos. Sabe? Eu vejo que o Preto Velho é um oráculo, o Caboclo é um oráculo, o Exu é um oráculo. E da mesma maneira, guardadas as proporções, que no candomblé o oráculo também é um diagnóstico, também é uma forma do sacerdote intermediar essas relações, esses são oráculos incorporados, como acontecia com os gregos. Sim. Muitos gregos tinham sistemas oraculares com incorporação. E como esses oráculos funcionam, né? Como esses oráculos são impressionantes, são perfeitos. E de uma certa forma, à medida em que esse oráculo se processa a partir do corpo, envolve o intermediador, o médium, né? Através disso. Eu me lembro quando eu comecei a estudar Yorubá, uma das coisas que me chamou a atenção é a tradução do cavalo, como a gente costuma dizer. Em Yorubá se diz elegum, aquele que é montado, literalmente montado pelo espírito. E daí eu entendi, muitas vezes, a tradução que... Cavalo. Eu não sabia disso. Pois é, isso é muito interessante. Você vê como a gente está junto. A espiritualidade é perfeita, que está tudo amarrado, né? Está tudo certinho. Não tem como a gente, eu que sou de Umbanda, passar dentro é um xirê que chama, pai, quando tem e não sentir energia, não sentir vibração, ouvir as atabaques, sentir aquela energia do couro e não querer estar ali no meio. Porque nós, né, quando a gente começa a deixar e a sentir de verdade as energias, né, a gente começa a ter essa sensibilidade a ponto de sentir tudo, né, que a gente consegue sentir tudo. A partir do momento que a gente começa a tirar, se permite, né? E começa a tirar quantas vestimentas que a gente tem que não precisa ter, de várias maneiras, né, de energia, de mental. E quando a gente começa a se despir disso, a gente abre o coração e o nosso corpo para essa sensibilidade. É incrível. Eu sou apaixonado por esses ritos. Eu sou incrivelmente apaixonado porque essa energia, esse som que acontece dentro do xirê é incrível para mim. E aí a gente vai falar, poxa, mas você é de Umbanda. Pô, mas ali tem espiritualidade, ali tem orixá, ali tem divindade, tem coisa que ainda nós, seres humanos, precisamos desconstruir, né? Para poder construir novamente. Nós humanos é que somos muito segmentados, eu acho. Nós humanos é que somos muito restritos. A espiritualidade não é assim. As entidades não são assim, os orixás não se mostram assim. Pelo contrário, eles são amplos. A gente é que quer encaixar tudo em forminha de empada. E com esse procedimento, muitas vezes nós nos apartamos, nós nos separamos. Isso é ruim. Mas estou falando com você, estou me lembrando aqui uma outra coisa interessante, eu achei interessante. Quando eu estava estudando Yorubá,
eu aprendi sobre a fonética, a forma de falar dos pretos velhos. Olha que coisa. Como a gente está muito mais junto do que se pode imaginar. No idioma iorubá não existe a letra Z. Nem a letra e nem o fonema, o som. Nada, nenhuma letra que tenha o som do Z, como a gente está acostumado. Mas nos idiomas banto, umbundo, banto, quimbundo, congo, kikongo, existe. Só que eles pronunciam essa letra Z com uma fonética diferente. Por exemplo, eles não falam zambi, eles falariam jambi. Eles não falam zinga, eles falariam ginga. E onde é que está essa fonética? Senão, no terreiro de Umbanda. E os médios não sabem desse detalhe. Eu tenho certeza que não sabem. Eu também não sabia dessa ligação, né? E quem são esses pretos velhos, se não Pai Congo, Vovó Cabinda, Joaquim, de Angola, todos eles daquela região banto. Então, as entidades incorporadas nos seus trabalhos conservam e mostram pra gente uma referência ancestral. Esse despertar que é importante, pai. Eu acho que você, falando isso para nós, trazendo isso para nós, acho que cabe mais movimentos desse que o pai está fazendo, a gente conversar, para abrir a mente mesmo de todos nós da Umbanda, do Candomblé, e que enxerguem a gente estar juntos mesmo. Porque a gente enxerga, eu falo isso por nós aí em São Paulo, eu fui uma vez num podcast com o pessoal do Candomblé, e eu fiquei com medo de ir, fiquei com o pé atrás. Por quê? Porque não existe conversa, não existe união. E a gente está fazendo aqui um pouco então, mas é para o senhor ver a distância que tem. Não pode. Entendeu? Não pode. E quando nós chegamos lá, eu falei para ele, eu fiquei com o pé atrás. Eu falei, como que vocês estão chamando uma cabra de Umbanda que a gente vê que aí entra a mão do ser humano, né? Entra o ego que se passa de um lado de uma pessoa da Umbanda com o nariz lá em cima. Infelizmente é assim, eu já fui em terreiros e a gente, lógico, segue a doutrina, a gente senta, a gente respeita a casa que a gente entra. Mas a gente vê que essa questão de a gente entender que a gente está ligado, acorda para a vida que nós estamos ligados. E quando mostra a ciência, né, do humano e a ciência espiritual, que já está há tanto tempo aqui, com essa clareza, cabe a gente, o pai trazer esses movimentos para nós, para que a gente converse mais isso, estude para o pessoal entender, porque eu acredito francamente e claramente que esse momento que nós estamos é o momento da divisão do ser humano. Ou a gente entra no eixo, ou a gente entra agora nessa nova era que nós estamos vivendo, querendo aprender, querendo entender, querendo assumir na sua autorresponsabilidade, que você precisa, o que os pretos velhos estão falando há muitos anos, como o pai falou, os psicólogos pretos velhos estão falando há muitos anos, ele não está falando, faça isso que vai resolver, vai por aqui, ele está te dando a escolha. Então eu acredito que hoje ou a gente pega essa escolha e aprende com ela, ou acontece que está acontecendo que a gente enxerga, ou eu vou para o lugar mais fácil. Faz isso que está tudo resolvido, faz isso que está tudo resolvido. Eu acredito muito nessa divisão hoje, da escolha do ser humano. Eu acredito que muitos de nós, assim como eu, muitos de nós, estamos esperando mais conhecimento assim, para que a gente entenda, o ser humano precisa entender. Hoje a informação é muito rápida para chegar. Muito. Informação, só que tem informação que a gente não tem o que ter. O ser humano, ele está com o leque aberto para aprender. O que a gente precisa hoje filtrar. É difícil uma pessoa filtrar quando ela quer a informação, ela quer absorver tudo e acaba enchendo o pote e ao mesmo tempo ela vira um pote sem serventia. Então, se a gente conseguir trazer mais informação dessa, com a sabedoria que o pai está tendo, com essa ligação que o pai está fazendo, né, e mostrando para a gente, olha, estamos tudo junto, né, tem fundamento, mas isso não é, mas tem fundamento, é muito importante para nós, para a gente abrir esse leque. Meu irmão, Sandro, tem sempre uma coligação, porque a gente tem o mesmo DNA. Somos religiões de matrizes africanas. Eu gosto de pensar que existem umbandas, como existem candomblés. Mas todos esses candomblés e umbandas, nas suas diversidades, estão entrelaçados, estamos entrelaçados. O que eu acho curioso é que, infelizmente,
nessa intolerância religiosa toda que há, nesse preconceito todo que há, nesse racismo todo que há, aqueles que nos atacam nos veem, eu vou botar entre aspas, como farinha do mesmo saco. Portanto, eles nos atacam por igual, Sim. mas nós, equivocadamente, queremos nos dividir, nos separar. E a gente não pode cair nesse equívoco, nesse erro, a gente não pode. Infelizmente, o nosso mundo ainda é muito violento, o nosso país ainda está muito sedimentado nessa intolerância étnico e religiosa, mas as religiões em si, ou as propostas religiosas, elas têm muitas similaridades. Cada um com as suas peculiaridades. A Umbanda não tem que se transformar no Candomblé, ou o Candomblé se transformar na Umbanda. Nós temos formas de criar os filhos. Eu gosto de pensar Umbanda e Candomblé como dois irmãos, que como nas nossas famílias, nascidos dos mesmos pais, eventualmente, criados pelos mesmos pais, eventualmente, mas quando adultos, cada um educa os seus filhos a seu modo. Mas sentamos todos juntos à mesa no final de semana para comungarmos. Há pouco tempo eu estava estudando sobre essas capilarizações, esses sincretismos antes da diáspora, ainda no continente africano, antes da colonização. E estava lendo um texto do Pierre Verger sobre a influência do Islã nas religiões tradicionais africanas, inclusive no conceito de quem é o Deus, né, o Logão, o Deus Yorubá. E me saltou aos olhos, primeiro que muitos reis, tal, inclusive os chamados jejos Yorubá, dos Fon, tinham se convertido ao Islã e tal, blá, blá, blá. E uma coisa me chamou a atenção, dos sacerdotes do Islã, que são denominados de Marabu. Meu amigo, e quando a gente entra no terreiro, vai falar com Exu, aquele senhor se apresenta dignamente. Quem o senhor é? Eu sou Exu Marabu. Ele está dizendo coisas que a gente não consegue alcançar. Ele está dizendo que no passado ele pode ter sido de uma matriz religiosa, mas no presente eles transitam, eles convivem, eles nos dão exemplos e pistas. Ele deixa as pistas, é verdade. É isso mesmo. Pistas. Talvez a gente não consiga depreender tudo isso, porque a gente tem resistência, mas as pistas estão colocadas. É isso mesmo. Eu fiquei tão emocionado quando eu vi isso, rapaz. Eu falei até com os alunos meus, eu estava dando aula para a UF, né, na turma, e há muitos umbandistas na turma, né, a gente estuda cultura e idioma iorubá, mas tem muitos umbandistas também interessados, e elas ficaram emocionadas, né? A Estela Jardim, a Regina Jardim, a Bruna, elas falaram, poxa, professor. Eu falei, caramba, que coisa extraordinária. E a gente encontrando diferença onde não tem. E só mostra que eu estou tanto tempo aqui conversando com vocês não me ouvem. Estou dando tanta pista aqui, é incrível isso, é incrível. A espiritualidade para mim é perfeita. O cara se apresenta, eu sou Exu Marabu. Tipo, acorda, alô, é isso. Presta atenção. Tá dado o recado, tá dado o recado. Agora, eu falei isso tudo, mas eu quero te perguntar uma coisa que eu tenho certeza que tem um monte de gente querendo saber também. Como é que você se inspira para cantar, para criar suas letras? Eu não me intitulo como compositor. Eu já parei para tentar fazer música e não consigo. Eu começo a ouvir na minha cabeça um coral, ou um coral mesmo de vozes, ou minha voz cantando. Então, em determinado momento, eu começo a ouvir um cantarolar, eu sinto, né, algo diferente no corpo, e eu ouço as canções. Já vem prontas? Vem prontas, já. É coisa de 1 minuto, grava aqui e já está pronto. Processo mediúnico, a gente pode dizer isso? Eu acredito que sim. Eu já perdi muitos, porque já há muitos anos, né, eu tenho 48 anos. E comecei a tocar atabaque com 11 anos de idade. Então, você está mais velho que eu tenho 41 de santo. Então, aos 11 anos tinha o Ogã do meu pai, que ele era um cara incrível. Eu acredito que eu herdei essa parte dele também. E ele tocava a gira de olho fechado. Ele chegava a gira de olho fechado, ele cantava os pontos um atrás do outro,
de olho fechado, e era pontos que vinha na hora, e ele cantava, e chegava daqui 2, 3 dias e cantava os pontos novamente. E chegou a um determinado momento, pela idade dele, ele não ia mais para o terreiro, eu não ia com constância para o terreiro. E eu tocava tabaco, eu não sabia de muitos pontos, né? Eu sabia o que ele cantava ali, mas era muito pouco. Porque era, naquela época, 11 anos, não é igual a 11 anos de hoje, né? É verdade. É muito diferente, era muito moleque, muito menino mesmo. Só que eu tinha a obrigação de tocar e cantar. Na época eu comprei um livro que falava 1000 e não sei quantos pontos. Eu todo empolgado. Cantados né? e riscados. Não, era um livro de pontos cantados, né? Eu tinha esse de riscado Eu também. também. E eu peguei esse cantado Eu tenho aqui. Eu falei, nossa, agora eu vou aprender um monte de pontos. Na hora que eu abri, eu não tinha me ligado ainda que ali era poema pra mim, que eu não sabia a melodia. Então na hora eu dei risada, eu falei, me lasquei. E as giras precisavam acontecer. Foi quando eu comecei a sentir acontecer alguma coisa na gira de Preto Velho e vinha na cabeça a música. Alguma situação vinha na minha mente a música. Né? E eu corria. Garoto ainda? Garoto ainda. Eu corria, enquanto eu estava em casa, tipo esse gravador antigo, gravava. No serviço, quando eu trabalhava, eu sentia, começava a vir alguma coisa na cabeça da música. E eu escrevia no papel e ficava cantarolando o dia inteiro, às vezes 5, 6 horas, para não esquecer a melodia. Para chegar em casa correndo e gravar, para eu não perder a melodia. Porque se eu esquecesse um pedaço da música, eu perdia a música. Então elas vêm assim, com canto, para mim, já de forma, né, com instrumentos já. E para mim é fácil, fica rápido assim. Com o tempo, a espiritualidade me deu uma cutucada. Porque era fácil eu mandar a música para você pronta. E na música Tem Que Ter Fé foi muito importante para mim, porque eles mandaram a estrofe e fiquei esperando ouvir a continuação. E não via nada. Eu falei, poxa, não veio nada. Aí eles falaram para mim, ó, eu quero falar isso. Dessa trajetória toda, o que você aprendeu? Né? O que você aprende? Aí eu tive que virar um compositor e fazer uma estrofe ali para colocar, para entender. E era incrível, eu acabava de fazer a estrofe, cantava outra seguida. E eu sempre sei, não acabou ainda, falta alguma coisa. Aí, ou seja, deram a inspiração, mas também deram a vara para você pegar. Isso. Eu tinha que, eles davam a estrofe, eu dava continuação para aquela estrofe e eles respondiam com outra estrofe. Até que eu falei, não, agora acabou, aí acabava ali. Então, com o tempo, eles também, é lógico, hoje eu tenho uma sensibilidade musical maior, né? A escrita do começo para hoje muda, né? Você vai refinando mais a letra. Mas eu tenho plena consciência que hoje eles não mandam assim de supetão tudo porque eles querem que falar, tá bom, você precisa colocar isso que a gente quer falar, não é mais a gente só. Nós estamos aqui às vezes para te alertar, para te mostrar algo, mas você precisa dar a tua resposta para isso. Né? Você precisa dar a sua opinião porque a gente quer falar, ou o seu ensinamento, ou os seus fundamentos, você precisa agora interferir. Né? Então foi para mim assumir sua parte de responsabilidade. A parte que eu preciso, né? Se não ficar fácil, manda a música. Porque tem um propósito, né? Tem um fundamento. Não tem. A gente nunca escutou uma canção para falar, ó, essa aqui vai estourar. Nunca. Nunca é a propósito. Né? Nunca foi e nunca será mesmo. Porque eu sei que um dia que na minha mente de ser humano falar, eu preciso fazer sucesso, vai acabar tudo. Eu tenho certeza disso. Que a importância não é essa. Não é essa. A importância é a mensagem. Tanto que eu falo para a espiritualidade, uma coisa que vocês podem ficar sossegados comigo é questão de ego. Eu não tenho ego, não tenho essa vaidade. Então fique tranquilo, pode mandar à vontade, que eu sei que quando a gente vai usar é lá no terreiro. Dali o que tiver que sair pro mundo, para onde tiver que sair, vai sair da maneira que eles querem. Né? Então eu ainda não consigo ter essa questão de que eu me inspiro. É cada caso que às vezes o pai pode cantarolar uma canção. E às vezes numa coisa me sopra aqui no ouvido, aquele pedacinho é aquele momento que eu tinha que ouvir algo para eles mandar algo, né? Tá ligado, né? Aquele cordãozinho que tá aqui, esse me pescou, é isso que eu precisava. Né? Então as inspirações vêm assim. Bom, mas infelizmente, Sandro, vou ficar te devendo que eu não vou cantar. Sou muito ruim nisso. Talvez é um som, é um pedacinho, né? Uma vez eu tava chegando dentro de casa, subi na escada, e eu estava olhando para o céu e a lua estava tão bonita, né? Eu falei, nossa, a lua está tão bonita. Na hora, joga algo aqui na minha cabeça que parece que entra, quando a gente faz aquelas ondas curtas, choquinho na fisioterapia, começa a tremer aqui.
Aí na hora que eu falei, nossa, a lua tá tão bonita, né? A lua tá brilhando lá no céu. Na hora veio assim, a lua brilhou lá no céu, Oxalá foi quem quis assim, e no cair da noite é que as flores vão se abrir. Eu falei, caramba, né? Eu precisava falar algo que ligasse ali, né? Então são coisas que não tem um momento certo. Hoje o que tem, o que eles mudaram com o tempo é a situação. Então geralmente as músicas que estão vindo, que para mim no terreiro é ponto fora, é música, porque está atingindo muitas pessoas que não é da religião, né? Isso, desculpa te interromper, mas esse eu acho que é um dos grandes propósitos do seu trabalho e de outros grandes cantoras e cantores que cantam a nossa religiosidade. Sim. É atingir também, tocar também aqueles que estão além dos terreiros. Isso é maravilhoso. Eu fui aprendendo, fui entendendo e fui sentindo que a música é a única ferramenta, que ela entra em qualquer lugar. Não tem como chegar na casa do... Um evangélico está passando na rua, eu de carro, tocando a música, deixou ele não ouvir, vai entrar nele, vai entrar no ouvido dele, vai entrar na alma dele, no espírito, vai entrar. Não tem como entrar, a música alcança. Tanto que tem uma igreja evangélica perto de casa, que ela canta uma música que a gente canta no terreiro, que chama Um Minuto para Compreender. Porque o toque dela é gospel, a batida é a força do pensamento, o poder da oração, a chama de um olhar que aquece o coração. Milagres que acontecem sem a gente perceber. Um minuto para compreender. A fé que alimenta o homem traz a paz e a devoção. Também alimenta os sonhos que enriquece o coração. Mas tudo isso acontece sem a gente perceber. É o amor, o infinito amor de Deus. Tá na alma um amor, nenhum tempo pode apagar uma história de amor. E é uma batida gospel, né? Tanto na época eu fazia aula de violão, e eu cantei pro professor que eu queria colocar aquilo ali, eu queria aprender a tocar, ele falou, Sandro, é uma batida gospel. Eu falei, é uma batida gospel, pode colocar aqui que eu vou aprender. E ela se espalhou e chegou um momento que eu ouvi numa igreja cantando essa música, né? Eu falei, olha que legal, né? Olha como a ferramenta é. Eles não sabem que não é no terreiro no banco, porque se soubesse não ia cantar. Mas olha aí, a espiritualidade ensinando. Esse é meu grande sonho, pai. Isso que o senhor vai falar. Esse é meu grande sonho. Quem sabe um dia cantem sabendo que vem do terreiro de Umbanda. Esse é o meu grande sonho, a gente poder cantar numa igreja e eles ir louvar Jesus, Deus lá dentro da nossa casa. Você sabe que eu já tinha visto o seu trabalho no YouTube, no Facebook, já admirava, achava interessante, um trabalho muito bonito. E há pouco tempo, um pai de santo amigo meu, de Candomblé, pai Paulo de Oxalá, que tem uma coluna, grande amigo, querido amigo, tem uma coluna no Extra, me ligou. Mas, Márcio, eu fui procurado por o Edu, uma pessoa da produção, do Sandro Luiz, que vai fazer um show aqui no Rio. Então, vamos lá? Eu falei, vamos. Um show de Umbanda, no Rio de Janeiro, no Vivo Rio. Eu falei, claro que eu vou. Lógico que eu vou. Pelo trabalho dele e principalmente pela importância da Umbanda estar sendo cantada num espaço tão relevante para a cultura brasileira, não só carioca, mas brasileira. Temos que ir, vamos lá, e fomos lá, passamos lá, e grata surpresa, a minha filha Débora conhecia você e pronto, deu a liga. Mas eu estava pensando, enquanto assistia o show, belíssimos shows, você, todos que te inspiram, toda a sua equipe, um show maravilhoso, muito competente, muito emocionante. E eu estava escutando a sua música, eu estava escutando a apresentação e pensei, veja só, Umbanda e o Candomblé novamente irmanados, ou sempre irmanados, pela força da palavra, que é um dos alicerces, né? É um dos alicerces dessa cultura de matriz africana, de matrizes africanas, a palavra. A palavra que tem o poder, a palavra que leva o axé, a palavra que conserva a memória, a palavra que transcende o tempo a partir dos contos, da memorização,
a palavra que encanta, a palavra que emociona, que é regida por Exu. Sim. Abrindo caminhos, abrindo estradas, rompendo as barreiras, né, fazendo a subversão. E a subversão da ordem nem sempre é negativa, porque se a ordem é uma ordem intolerante, se a ordem é uma ordem de perseguição, de desrespeito, subverter a ordem é fazer um trabalho heróico. Sim. Então a palavra, através de você, de tantos outros cantores e cantoras extraordinários, ela é o veículo de Exu para subverter esse preconceito da sociedade. Outra coisa que me emocionou muito quando eu vi a sua apresentação foi você, aqui no Rio de Janeiro, convidar os cantores e as cantoras daqui do Rio de Janeiro, como a Bia, como o Tio Casimiro, que infelizmente não pôde ir. Ele ia no dia 15, né? Como a gente foi obrigado a trocar a data, e dia 7 ele foi num evento lá em São Paulo também, do Aldeia de Caboclo. Mas no próximo a gente vai estar juntos. Muito bonito da sua parte, muito bonito, porque eles fazem também um trabalho extraordinário, né? E eu nunca me sentiria bem, pai, de subir num palco sem pedir a licença para eles, de jeito nenhum, né? Nós somos seres humanos e a gente tem que saber entrar e sair. Meu pai me ensinou isso, né? Por educação, saber entrar e sair em todo local, em todo lugar. Porque você veja bem, Sandro, parabéns mais uma vez a você e a sua equipe. Você veja bem, Umbanda e Candomblé, apesar de terem esse DNA originário, tem as suas concepções teológicas. As umbandas, os candomblés, a umbanda tem muitas outras trocas, tem uma troca muito particular com o catolicismo, tem a sua teologia, o candomblé tem a teologia dele, mas isso jamais pode ser suficiente para a gente se separar. A gente tem que aprender a praticar esse respeito e essa diversidade. Se a gente não fizer isso dentro da nossa casa... E a gente vai aprendendo tanto, porque eu era das antigas como meu pai, né? Meu pai, os antigos, não gostaram de ir para outra casa, de visitar, queria ficar ali no canto dele e eu aprendi isso. A música fez com que a gente tivesse que sair. E para mim foi muito importante, e é muito importante ainda. Porque eu aprendi muito em várias casas. E eu aprendi isso com meu pai. Meu pai falava para nós velhos, eu vou ensinar vocês a entrar e sair em qualquer lugar. E tinha um momento que ele falava para mim, vai corrigir. Só que ele falava, não estou indo falando para você ir para o terreiro, vai ficar vendo que está errado nem falar mal. Estou falando para você ir lá para você aprender. E eu aprendi muito, tem tantas coisas que a gente fala, poxa, isso agora eu já posso levar direto para o terreiro. E a gente vai aprendendo, a gente coloca no terreiro, porque já pensou, pai, se fosse tudo igual? Se todo mundo gostasse de amarelo, que seria do verde. Nossa, ia ser muito ruim, né, para nós. Então essas diferenças de umbandas, de candomblés, é muito importante, essa diversidade incrível, que é para a gente aprender mesmo. E entender o que tem ali, tem no meu, pode ser de maneira diferente, mas é igual. Né? E isso traz para nós uma riqueza tão grande, que cada coisa que eu pego ali, que eu mostro, falo, gente, eu olhei assim, eu aprendi, vamos colocar aqui dentro de casa, que vai melhorar, vai reforçar a gente aqui. Isso me ajudou muito nessas visitas, a entrar nas casas, esse horário me ajuda demais. Sabe o que você está falando? Me inspira muito, porque eu tenho muita alegria de ser convidado com frequência para participar de rodas de conversa, ou fazer alguma palestra, alguma conversa, algum tema, dentro do terreiro de Umbanda, dentro de instituições de Umbanda. Tem muitos amigos e amigas umbandistas, tem muitos filhos de santo no nosso terreiro de Candomblé que são pais e mães de santos Umbanda. Né? Isso me deixa muito feliz. Né? A Marilena do Muda, o Marcos do Muda, o Luiz Fernando do Mirua, a mãe Mônica de Oiá, os meus filhos, que são pais e mães de santo, a Emília, a Carol, o Marcel, e outros amigos, amigas, né, que têm as suas casas de santo, a Flávia, enfim. E quando eu vou nos terreiros de Umbanda e tenho a oportunidade de estar acompanhado dos meus filhos lá do terreiro de Candomblé, eu chamo sempre a atenção. Olha como essas pessoas são educadas, olha como são acolhedores, olha como perpassa uma união, né, uma egrégora. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Isso é o normal.
e a gente tem que aprender com os bons exemplos. É bonito a gente chegar num ambiente e ter um sorriso, e ter generosidade, e ter educação. Outra coisa que me impressiona muito positivamente é a união que os umbandistas têm de se visitarem, de prestigiarem. Eu fiquei tão feliz, estava conversando com o pai Paulo lá na mesa no dia da sua apresentação no Rio, e eu falei, pai Paulo, veja a casa de show lotada de umbandistas. Lindo, que incrível. Lindo, maravilhoso. Vai lá no Cortando o Senhor, lá em São Paulo, quando a gente foi para o Tom Brasil, foi a primeira vez que a gente levou esse show para uma casa de show, né, que a gente conseguiu lá no Tom Brasil, e também foi a mão da espiritualidade também que fez isso, não foi por acaso, tudo foi mão da espiritualidade, o valor que era para pagar, e quando a gente foi ver o valor caiu, foi pela metade lá. Não, falando do que do vivo. Não, lá, mas lá o valor era um valor gigante e depois caiu pela metade. E o Edu mandou a proposta, eu falei, Edu, não vai passar, é muito dinheiro, a gente não tem dinheiro. A gente faz o show porque a gente sabe, precisa fazer, depois o ingresso entra e a gente paga. E o Edu falou, Sandra, eu vou mandar. Um não, a gente já tem, né? Então tá bom. Mandou, aí depois o Edu falou, Sandra, eles aprovaram. Aí me deu uma preocupação, me deu medo. Aí que a ficha caiu. Eu falei, e agora como nós vamos colocar 2.400 pessoas nesse lugar? A gente fazia evento para 500 pessoas, 300, 200. Que não é pouca gente, a gente é dessa. É muita gente. Dessa. Eu falei, vamos embora, né? Vamos embora. E aconteceu uma vez uma situação da etiqueteira, né? Que uma etiqueteira comprou a que estava no Tom Brasil, e a gente sempre faz o máximo possível para baratear o ingresso e que tenha também um imposto sempre menor. E a gente precisava já começar a colocar os ingressos para vender e estava dando problema. E foi quando o Edu ligou lá e a mulher falou, ó, a gente não tinha falado, acho que com a gerente geral, né, Edu? E aí a gerente geral começou a falar com a gente, falou, vem aqui, que eu quero conversar com vocês, esse show tem que acontecer. Eu falei, opa, vamos lá, por que tem que acontecer? A gente precisa saber, né? A gente sabe que tem que acontecer. Aí ela falou que tinha, acho que entrou um investidor muito grande lá, que estava tendo muito problema, o ser humano, né, de ego, briga. E ela falou, a gente viu os seus vídeos no YouTube e vocês precisam fazer uma grande limpeza aqui, espiritual, de energia. E foi muito legal porque quando a gente alugou lá, os camarotes não estavam liberados. Ela liberou o camarote, liberou todo o espaço. Ajudou a gente, abriu tudo para nós. E foi incrível porque uma das mães lá de São Paulo, a mãe Mônica, ela falou, Sandra, você está falando pessoal de branco? Eu falei, mãe não tinha falado ainda. E eu comecei a falar pessoal de branco, foi incrível, pai. Porque foi aquele manto branco na rua, depois aquele manto branco dentro do Tom Brasil. E antes de começar o show, o pessoal falou pra gente, ó, lá fora o pessoal, as barraquinhas, que vem cachorro quente, tá perguntando quem que é esse povo de branco. O que eles estão fazendo numa casa de show? E bacana que a gente vai de branco, a gente assume a bandeira. Todo parlamentar, foi lindo. E eu falei, gente, ó, vamos dar uma resposta pro pessoal, esse povo de branco que tá aqui é Umbanda, né? O candomblé foi incrível, e dali que também caiu a ficha, olha que incrível. Né? A gente conseguiu colocar numa casa de show, que pra mim foi Caetano Veloso cantar, tantos artistas nacionais, internacionais, e quem que tava lá? Não era o Sandro, era um banda que estava lá, era o nosso povo do axé. Isso que é incrível. E aqui no Tom Brasil, aqui no Vivo Rio, foi incrível. A gente vai pensando, será que vai acontecer de novo? E a espiritualidade vai mostrando, é para continuar, é para levar esse movimento, é para continuar. E você veja, né, assim, duas coisas muito importantes. A palavra, novamente, né, a palavra fazendo o ebó. A pessoa que não era da religião, ou que tinha simpatia, pode não ter entendido os meandros da religião, mas entendeu a força. Ela quer que nós fizéssemos uma limpeza com as músicas, ela entendeu isso, ela sentiu a palavra, isso. Ela entendeu que a palavra tem poder. Sim. E lá no terreiro, quando a gente está passando o ebó, e está cantando o saraiê ebó, né, a gente está usando o que, senão a força da palavra, o encanto da palavra para purificar, para limpar, para energizar ou reenergizar. E, assim, novamente sobre a questão do show. Como é importante a gente valorizar essa pertença, valorizar a amplitude de um trabalho que é maior do que as pessoas. Nós, pessoas, passaremos.
E que bom que passaremos, porque o mundo é assim, né, de renovação, de inspiração. Mas esses trabalhos, eles têm uma força extraordinária. Que mesmo que se tenha divergências ou concepções, eu canto assim, o santo canta assado. Eu acho que na minha concepção teológica, o meu dogma, isso é menor do que o movimento que se tem que fazer. Em tempos de tanta perseguição, de tanta violência religiosa, nada contra os cantores gospel, nada contra quem goste, quem professa. Nós não temos nada contra isso mesmo, é liberdade religiosa, mas nós também precisamos marcar esse espaço. Nós também precisamos mostrar a força da diversidade que existe entre nós. Então esse é um trabalho que é dignificante, é um trabalho que requer de nós isso, vestir o branco. E ninguém combina, né? Não combina. Todo mundo, quando vi, já sabe que lá na fila de atrás, o pessoal tem gosto, né? Ele sente prazer. A gente tem né? orgulho. Tem orgulho, é isso. A gente se sente, sabe, é um senso de pertencimento, né? Sabe, Sandro? É isso mesmo. Ninguém combina, mas estava todo mundo de branco. As mulheres. Que nós nem falamos aqui, não deu nem tempo, na verdade. As mulheres de torso, o pessoal com fio de conta, sabe? Eu vi uma menininha que estava sentada logo assim na mesa à minha frente, a menina subia na cadeira e ela cantava. Foi essa menina que a minha filha que estava do lado, perto pois do senhor, depois eu soube que a sua família estava atrás. Ela falava, pai, eu tentava contar para o senhor ver a menina, mas não conseguia enxergar. Eu estava emocionado pela vibração daquela menininha. E pai, hoje, o que é incrível que a gente vê, que antigamente tinha o mito, e a gente entende um pouco, quando a gente entende de fundamento, de poder cantar em casa ou não. É os pontos, né? A gente entende que tem coisas que não cabe cantar em casa. Hoje tem menos porque vai perdendo o fundamento, que a espiritualidade deu uma parada de trazer aqueles pontos raiz tão fortes, né? Para um ebó bem feito, sabendo que tinha muita coisa atrás, e às vezes a pessoa queria cantar isso em casa. Né? Antigamente podia saber, isso é para esse momento, né? Vamos saber o que cantar. E a gente vê crianças hoje, com essas músicas novas, esses pontos novos, tão leve, mas com força e com fundamento tão grande, tão forte, cantando para Exu, cantando para Pombogira, né, cantando o que é uma mulher de verdade, né, o poder da mulher, da Maria, o sagrado que é, o sagrado feminino. E só a música faz isso. Só ela tem o poder de fazer isso. Ela enfeitiça a gente sem a gente saber. Porque se é o pai, se sou eu falando, não é assim, é isso, isso e isso. Ele fala que não. Mas quando vai ver, ela está cantando o que nós estamos tentando ensinar. E é incrível, essa força que a música faz também, essa transformação que ela faz. E só faz isso porque tem a espiritualidade do lado. Se não tivesse, ela não teria esse poder, não teria essa força. E por causa da intenção também, né? Porque a gente coloca. O poder da intenção é muito incrível. O que a gente vê de relatos fora depois que acaba o show, é coisa incrível. Eu fico arrepiado porque eu sempre conto a história do Tom Brasil, de um amigo pessoal da minha filha, ele tinha tentado suicídio antes do show, algum tempo antes do show, e quando ele assistiu o show, ele escreveu uma carta para minha filha, pedindo perdão para Deus, que ali ele entendeu o que era espiritualidade, o que era Deus, ele ali entendeu. Ontem eu estava aqui no Umbanda Rio, no evento aqui no Rio, e veio uma mulher com a mãe dela, bem baixinho, uma senhorinha bem baixinho, e veio me agradecer. Eu falei, por quê? Ela falou assim, minha mãe era evangélica, e eu não podia cantar em casa, eu não podia falar nada em casa. Num dia ela ouviu uma música do senhor, eu não lembro qual foi que ela falou, e ela começou a cantar. Aí ela me chamou e falou, ela está aqui, olha ela aqui, onde eu vou ela está indo comigo. A gente tirou foto e falei, a gente não tem noção, de verdade, se a gente coloca o nosso poder da intenção, né, pai, que é isso, né, que a gente precisa fazer. É magia, né? Direcionar. Direcionado, esse leque vai se abrindo, e aí as pessoas entendem, e o nosso povo já entendeu verdadeiramente, que não é só um show, é verdadeiramente uma gira mesmo, né? Eu me preparo muito, faço meu preceito, subo, eu brinco que eu no palco, quando acaba o show, me sinto a latinha amassada, porque a gente sente o que está do lado de lá, né?
Quando eu consigo olhar no olho das pessoas, a gente sente aquela vez aflição, aquela saindo, aquela angústia, aquela agonia e entrando aquela paz, aquela felicidade. E foi um dos motivos que a espiritualidade permitiu que a gente continuasse com os shows, que pra gente também é um propósito. Não é só o show, além da resistência, além de mostrar a cultura, também que a gente fizesse de tudo, né? Tanto com as músicas, todas as músicas são ligadas uma com a outra, um porquê, um pra quê, começar com Oxalá, não com Exu, tem um porquê e um pra quê também, tem todo um fundamento, para que a gente tenha um resultado assim, né? Que a intenção é essa, né? O propósito é esse. Maravilhoso, Sandro. A gente ainda tem tempinho, Edu? Tem. Quanto tempo ainda? Acho que mais uns 15 minutos. 15 minutos? Ah, tá bom. Só para o Instagram não dar um chute na gente. Mas como eu disse, eu tenho muito orgulho de ter os filhos de santo que são membros da nossa comunidade do Candomblé, como o André, de Oxalá, a Carol, de Oiá, o Marcel, de Lubunedé, a Emília, de Iemanjá, que são da nossa casa de Candomblé e são pais e mães de santo de Umbanda, carregam essa bandeira extraordinária da Umbanda e percebem que é possível caminharmos juntos, caminharmos juntas. Uma das coisas que a Umbanda nos ensina muito, né, e digo sempre, né, eu como apaixonado, como consulente, não sou sacerdote Umbanda, não tenho essa competência, estimular o estudo. Estudar, né? Estudar não é necessariamente ler. Estudar pode ser ler, mas estudar é varrer o chão, estudar é lavar o banheiro, Sim. Estudar é ajudar na organização da gira, estudar ou pode ser também incorporar, tudo isso é estudo. Eu já sabe que eu escrevo, né, e estou lançando, agora eu lancei o 6º livro, em dezembro o 7º livro. Mas eu digo sempre, nada substitui a vivência, a experimentação. Essas nossas religiões de matriz africanas, elas nos ensinam que o corpo é um veículo muito importante, não só para a liturgia, mas para a comunicação. Quando você faz esse relato tão bonito de que canta e se arrepia, canta e provoca lágrimas ou sorrisos ou comoções, significa dizer que o nosso corpo é tocado pelo encanto da palavra. A Umbanda e o Candomblé, eu percebo, não são religiões de mágica, porque mágica é ilusionismo, mágica é coisa do David Copperfield, né, do Mr. M, que engana. A que eu trabalho, ele sempre fala isso lá, aqui ninguém faz mágica, a gente faz magia. Isso, puxa vida, benção, acabou, como é o nome do caboclo? Seu Birajara, sempre fala isso. Sua benção, pai, caboclo Birajara. Mas é o que eu penso, eu falo muito isso, mas é magia. Magia no sentido do encantamento, do direcionamento da intenção, do fortalecimento da palavra. E penso sempre, Sandro, que enquanto nós formos adeptos do Candomblé, formos adeptos da Umbanda, e não dermos esse valor à palavra, enquanto a gente continuar falando mal do outro, o outro falando mal do um, criticando, apontando defeitos, dando espaço ao pessimismo, ao negativismo, nós não estamos aprendendo a praticar, ou a praticarmos as nossas religiões. Enquanto a gente não aprender que a palavra tem poder, a palavra tem axé, a palavra é encanto, é magia, para positivar a partir da palavra. Positivar. Não é bom ouvir o senhor falar isso. Se tiver alguém de casa falando, vai falar, não é só o Sandro que fala isso, né? A gente fala, eu fico muito feliz, porque é um sinal incrível mais, né, para nós, de que a gente está no caminho certo, né? Que a gente, eu nessa pandemia, eu fiz algumas chamadas de Zoom, né? Nós somos iguais. E por falar nisso, né? Além do trabalho, mais uma vez, lindo, do Sandro Luiz, do Murilo Rialey. Isso. A Umbanda, a Nova Era chegou, o livro está lançado por eles, agora recentemente. A gente está falando da força da palavra, da humanidade,
da importância de fortalecer a palavra através do encantamento dela, e eu percebo como os nossos contos, os nossos relatos, eles são sempre vivos e atuais. Por quê? Porque eles falam das questões humanas. Por que Shakespeare nunca está desatualizado? Porque ele falava do cotidiano, do amor, da dor, do sofrimento, das dúvidas, das questões humanas, da pessoa humana. E os nossos pretos velhos, as nossas pretas velhas, os caboclos, os exus, as pombogiras, os nossos itãs do candomblé, eles falam do que é humano. E nós humanos é que precisamos sair da mesmice. A gente enche o peito hoje para dizer, eu sou do candomblé, com orgulho, sou da Umbanda, com orgulho, mas é importante honrar a memória de tantos e tantas que vieram antes de nós, heróis anônimos, alguns a gente sabe os nomes, outros são anônimos, que ajudaram a nos entregar esse tesouro, essa herança maravilhosa. E eu digo sempre, na questão do candomblé, falar para o pessoal, para os meus filhos, olha, o candomblé não me pertence. Eu é que pertenço ao candomblé. Não fui eu que inventei, e também não vai acabar na minha mão. Eu quero passar inteirinho para frente. Mas, Sandro, a gente já está aí, além do horário, já caiu a live, voltou a live. Eu queria agradecer muito a você pelo seu trabalho, pela sua visita, pela oportunidade, a toda a sua equipe. Tão gentilmente veio aqui nos ajudar, participar dessa homenagem simplória, singela, mas de coração à religião brasileira, orgulhosamente brasileira, chamada Umbanda. Nós do Candomblé devemos muito à Umbanda, devemos muito ao acolhimento, ao exemplo, à generosidade dos nossos exus de Umbanda, às nossas pombogiras, caboclos, pretos velhos, pretas velhas, ao carinho dos umbandistas, à resistência dos umbandistas. Então, eu queria dizer isso. Muito obrigado à sua pessoa, a todos os umbandistas e umbandistas na sua pessoa, a todos que vieram antes de você, antes de nós, o meu eterno agradecimento, os meus respeitos, como a gente diz em Yorubá, Mujubá. Meus respeitos. Eu que agradeço pelo convite, agradeço a Débora também por ter nos juntado através da música. Eu sempre falo a música, é a mãe música, eu chamo a música de mãe música, a grande mãe. E aí eu fico muito feliz de saber que as coisas estão mudando por eu estar aqui hoje, com o pai do candomblé. Eu fico muito feliz mesmo, muito feliz. Não era para estar, no sentido de se abismar, né? Nesse sentido, né? Não precisava Não precisava isso, né? Poxa, mas estou feliz de entender esse movimento que a espiritualidade está fazendo, que está mudando, que tudo está mudando. Nós estamos no caminho certo. Se a gente não estivesse no caminho certo, esse movimento de a gente ter vindo com a música para cá, o senhor está lá. E a gente ter se encontrado, o senhor ficar para ir lá para tirar foto com a gente enxerga tudo isso, a gente valoriza tudo isso. Eu agradeço de coração por estar aqui junto do senhor, por estar compartilhando da sua energia, e a nossa energia está com o senhor. Obrigado. Axé, axé para nós. Muito obrigado. Boa noite a todos, a todas. Muito obrigado pelo carinho, pela gentileza, que a força da Umbanda, que a generosidade de todas essas entidades que nos acolhem, que nos inspiram, que nos protegem, seja sempre conosco. Axé.